E aí vem outras reflexões que são curiosas. Por exemplo, a minha irmã estuda muito sobre isso, de quais os reflexos poderia ter na vida das pessoas se ao invés de viver um século, fosse possível seres humanos viverem uma era. Pensa sobre isso, sobre essas reflexões. Imagine que talvez daqui a 1000 anos, eu e você ainda estivéssemos aqui, o impacto que seria possível construir no mundo. Se, ao invés de viver um século, fosse possível viver uma era, imagine, eu poderia construir a minha liberdade financeira com facilidade dentro dos meus primeiros 100 anos, para que, peraí, eu tivesse mais 900 anos de vida, onde eu não tivesse mais preocupação com dinheiro, onde eu pudesse me conectar com coisas que eu desejo construir, qual legado seria possível construir para a humanidade? Você já imaginou se Albert Einstein continuasse vivo pelos próximos 800 anos, 900 anos, o impacto que ele poderia ter causado, não só Albert Einstein, mas várias outras pessoas que trouxeram grandes influências para a humanidade? Isso é interessante de se refletir. Mas, hoje, o que nós temos? No geral, as pessoas vão viver aqui uma média, a expectativa de vida, 65 anos, 70 anos que seja. Lógico, tem pessoas que vão viver mais, mas dificilmente você vê pessoas passando de um século, hoje ainda. Ou seja, existe essa noção de finitude. E o que você faz agora, o que eu faço agora, mesmo que não seja consciente essa percepção, é muito guiado por essa noção de finitude. É muito construído e guiado por essa noção de que se um dia eu não vou estar aqui mais, eu preciso fazer o melhor que eu posso agora. Ou se um dia eu não vou estar aqui, eu preciso deixar o meu legado, eu preciso ser importante. Ser importante, deixar o legado, não tem a ver simplesmente só com mudar o mundo inteiro, não. Ser importante e deixar o legado pode ser, cara, quais os valores você deixou para os seus filhos? O que você deixou para as pessoas que passaram por você? Porque sempre que nós passamos, nós deixamos um pouco de nós, levamos um pouco do outro. Agora, eu quero trazer essa compreensão junto a vocês sobre o processo de luto. E esse processo de luto aqui, geralmente ele é construído através de 5 fases. 5 fases. A primeira fase, nem todo mundo passa necessariamente por todas as 5, ou não precisa ser necessariamente nessa ordem que eu vou falar. Mas você vai perceber que essas 5 fases são extremamente comuns em processos de luto. Lembrando que o processo de luto não é unicamente exclusivo da perda de um ente querido. O processo de luto, ele pode ser, como eu disse aqui anteriormente, da perda de alguma coisa que tinha importância para você e te causa sofrimento, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja alguma oportunidade, que era uma oportunidade relevante para você. E geralmente vem essas 5 etapas. O simples fato de compreender essas etapas já pode trazer amadurecimento para muita gente. E eu vou trazer essas 5 etapas para vocês. Pode trazer clareza, pode te fazer vivenciar o luto de forma mais efetiva. A primeira etapa tem a ver com a ideia de negação. É comum que quando uma pessoa tem uma grande perda, seja de um relacionamento, seja de um ente querido, existe essa etapa de negação. É como se eu não quisesse acreditar que aquilo foi real. É como se eu olhasse para dentro de mim e criasse todas as possibilidades de duvidar que aquilo aconteceu. Porque não é possível. É como se eu dissesse, não, isso não foi comigo. Não é possível. Isso pode, inclusive, ser relacionado a um diagnóstico. Se uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença, que ele não queria ter aquela doença naquele momento, é como se, cara, não é possível. Não é possível. Vem essa fase da negação, de duvidar dos fatos, de duvidar do que aconteceu e querer de todas as formas possíveis criar alguma alternativa para que aquilo não seja real. Essa é uma fase comum dentro do processo de luto.
E aí, geralmente, quando passa essa fase, vem a segunda fase, que é a chamada fase da raiva. O que é a fase da raiva? É aquela fase onde a pessoa tende a guardar algum tipo de rancor. É como se a pessoa, de certa forma, pensasse, cara, o quanto o mundo foi injusto comigo, o quanto Deus foi injusto comigo, dependendo da sua crença, ou não é possível, isso não poderia ter acontecido, e essa mágoa, esse rancor, essa raiva, às vezes começa a respingar por outras pessoas, às vezes faz a pessoa se tornar amarga por um certo tempo, até olhar para a situação e olhar com sofrimento, com desespero, essa fase da raiva. É uma fase que faz a pessoa, no fundo, ela mais se machuca do que machuca os outros. Por mais que ela imagine, é como se ela estivesse buscando vingança por aquilo que aconteceu. Só que não, uma vingança que acaba sendo tomar o veneno esperando que as outras pessoas sofram a consequência. E aí, após essa fase da raiva, é comum também uma fase chamada de barganha. Essa fase de barganha acontece quase como processos de negociações, muitas vezes psicológicos, como se fosse o seguinte: não, mas eu vou fazer isso e aí você me devolve aquela oportunidade. É como se eu estivesse negociando comigo mesmo, ou com o universo, ou com Deus, como você quiser chamar, para que se torne possível algo que parece impossível. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa recebe um diagnóstico de algo que ela não queria. E aí, ela começa a negociar. Não, mas se esse diagnóstico não for, se eu conseguir me curar, eu vou fazer doação de alguma coisa. Se eu conseguir me curar, ela começa a fazer barganhas, né? Quase que negociações com algo espiritual ou com ela mesma. Ela procura todo tipo de situação. A pessoa, ela está num momento que ela ainda se vê vulnerável, ela procura ajuda de diversas formas. É comum isso acontecer, a pessoa vai procurar tudo quanto é tipo de situação para ver se ela consegue ajuda, ela entra ali em situações de barganha, e às vezes acontece também a fase chamada depressão. Essa fase chamada de depressão, ela acontece quando bate aquela tristeza, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de isso não poderia ter acontecido comigo, e entra numa fase de tristeza mais profunda, de uma fase de depressão, como se, cara, começou a cair a ficha de que aconteceu. E se aquilo aconteceu comigo, não devia ter acontecido, e vem aquele sofrimento, e vem aquela dor, não devia ter acontecido. Por quê? Por que comigo? Por que não é possível que isso aconteceu comigo? E aí vem aquele negócio de senso de, cara, foi real, tá acontecendo, e o que eu posso fazer? E ali, por se ver impotente diante daquela situação, tende a vir essa sensação de tristeza, essa sensação de depressão. Ter essas fases é natural, desde que isso não se perpetue. Porque se continuar se perpetuando ao longo do tempo, aí você precisa de tratamento, você precisa de ajuda urgentemente. De qualquer forma, você vai precisar de ajuda nesses momentos. Mas é importante deixar vivenciar o luto. Tem até aquela ideia, às vezes a pessoa perde um ente querido, ela está vivenciando essas fases do luto, e ali é como se ela não pudesse sofrer. Alguns terapeutas falam assim, não, mas você não pode sofrer por aquilo. Não, é natural. É natural. É natural existir as fases do luto. É importante trazer esse processo de maturidade também. Por quê? Porque na cultura onde essa pessoa viveu, existia. Isso já tinha sido construído psicologicamente para ela, que não é natural perder alguém e que aquilo causa sofrimento. Se ela teve isso durante toda a vida, imagina isso. Na hora que ela perde alguém, ela não poder vivenciar isso, é quase como se ela estivesse indo contra a própria identidade dela, tudo que ela viveu anteriormente, toda a história, toda a cultura dela. É natural existir as fases do luto. O que acontece? O que não seria natural? Perpetuar essas fases do luto. Então é importante trazer esse esclarecimento também. Olha,
tem uma história aqui que é basicamente a seguinte. Imagine que, nossa, o cachorrinho perdeu ali, talvez perdeu um filhote. Ele vai ficar triste, ele vai ficar arrasado ali naquele momento. Mas você percebe que passam-se talvez um dia, uma semana, 2 semanas, o cachorrinho volta a viver. Ele volta a fazer as coisas que ele fazia antes. Ou seja, usa essa técnica do cachorrinho. Não tem problema sentir aquela dor naquele momento. Mas volte a viver. Voltar a viver é honrar a si. É honrar as pessoas que ficaram. Sabe, essas pessoas que ficaram, que tem pessoas que ficaram que você ama. Talvez seus filhos, talvez os seus pais, talvez alguém próximo a você, mas principalmente honrar aquela pessoa que já se foi, porque ela quer o melhor para você, e honrar a si mesmo. Então, se deu tempo, olha, eu vou me resguardar aqui nesse tempo, depois tá na hora de acordar, porque é isso que a pessoa desejaria para mim, é isso que eu desejo para mim. O que você acredita que ela gostaria, o que você gostaria para você? E aí, gostou do vídeo? Toda quarta-feira, 2 horas da tarde, eu disponibilizo técnicas, ferramentas, conceitos transformacionais de forma gratuita pelo meu canal do YouTube às 2 horas da tarde. Em algum lugar dessa tela tem um botão para você poder fazer a inscrição.